Oi, eu sou o Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Começando agora mais um episódio do podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Essa iniciativa é parte do Média é Mais, que é um projeto do Valor Econômico com Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E aqui o objetivo é dar voz às médias empresas. Esses negócios são reconhecidos como símbolo de inovação, de força e de crescimento. E aqui no Como Eu Cresci, a gente te mostra como essas empresas fazem para crescer. A partir da história desses negócios, a gente aborda vários temas, como sucessão, gestão de pessoas, expansão, inovação e governança, conversando com as pessoas, com os empreendedores que estão sentindo tudo isso na pele, né, Mari? Com quem certeza. A gente conversa hoje? Quem conversa com a gente hoje é a Thaís Ramos, que é CEO e a fundadora da De Benguela, que é uma marca que une beleza, propósito e inovação. O negócio é pioneiro em oferecer alongamentos e apliques feitos com cabelos crespos naturais. A empresa nasceu em 2016 com recursos próprios e apenas 6 apliques e se transformou em uma empresa de impacto que vem mudando o mercado. Hoje a marca tem 3 lojas físicas e um e-commerce potente que é responsável por 75% do faturamento. Seja muito bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, para começar, Thaís, o que levou você a transformar uma dor pessoal num negócio? Conta pra gente como foi esse começo. Bom, não era a intenção, né, empreender. Eu sou advogada de formação, então não estava dentro dos planos. Mas eu acho que uma coisa que o empreendedor costuma ter é essa vontade de resolver um problema, né? Então, existia um problema, eu estava passando por ele, que foi o meu processo de transição capilar. Eu tive meu cabelo alisado com 6 anos de idade, então com 30, que foi quando eu criei a De Benguela, eu não conhecia a minha textura natural de cabelo, né? Então, para mim, esse processo de transição, ele foi muito pesado. E eu não encontrei nenhuma solução no Brasil para passar por essa transição de uma forma leve. Então, a De Benguela, ela nasce por uma questão de, bom, não existe, ninguém olhou para isso, então eu vou resolver essa questão, essa dor. Quando que você sente que precisa fazer esse processo de transição? Porque é uma coisa que é comum a pessoas negras e a gente que é branco talvez não sinta isso, né? Sim, na verdade, cada um transita por um motivo. Eu sou de 85, então assim, no meu caso, não foi por uma questão de, eu vou assumir o meu cabelo crespo, porque não foi o meu caso. Para mim não era nenhuma questão, eu acho que eu sou de uma geração um pouco questionadora, assim, de, é isso, tem que alisar, filha. Então, no meu caso, a questão surgiu por uma questão de início de queda capilar. Eu comecei a sofrer de alopécia, e aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque, claro, imagine, tantos anos de alisamento químico, né? Alisamento é muito forte. Então, com uns 26, eu comecei a ver que em algum momento eu teria que procurar uma outra solução, porque o alisamento não seria possível, assim, para o resto da minha vida, né? Então, foi esse o meu motivo de iniciar a transição. Mas eu acho que hoje a transição ela é muito vista como uma possibilidade, uma vez que nós temos produtos para cuidar desses cabelos. Antes não era tão assim. A gente tinha um pouco de receio, tipo, não, mas como é que eu cuido desse cabelo? Que produto que eu passo? Né? Como é que eu sobrevivo com ele, né? Se o meu único conhecido é o liso ou o cabelo relaxado. Então, eu acho que hoje as pessoas transitam mais por uma questão de descobrir que existe uma outra possibilidade, às vezes muito mais fácil e mais verdadeira também, né? Porque é o teu cabelo, então acho que combina, né? Natural, né? Exato. E como você chegou nessa solução? Você poderia ter ido por um outro caminho, por exemplo, do cosmético, né, do tratamento, de fato, para antiqueda, digamos. Mas você foi por esse caminho do aplique, né, do cabelo mesmo. Por quê? E como que você chegou nesse modelo mesmo? Sim, e aí é onde vem muito, ao meu ver, né, o empreendedor, a gente acaba se formando muito pela nossa história. E a minha mãe é cabeleireira. Então, eu sempre vivi dentro de casa o alongamento capilar como algo muito natural. O mega hair. Então, eu usava meu cabelo curto, mas de repente eu queria usar um cabelo comprido e era algo muito simples, muito fácil. Eu tinha minha mãe ali, né?
eu passei por duas questões. Por um lado, eu morava com a minha mãe na Espanha, né? Eu fui para a Espanha com 14 anos, que a minha mãe migrou, então não me deram opção. E eu tinha voltado para o Brasil. E a minha mãe ficou. Então, primeiro eu já tinha perdido a minha cabeleireira ali, que já foi uma dor, né? A minha mãe dentro de casa, tudo muito fácil. É importante ressaltar que esse alongamento capilar era sempre de cabelo liso. Então, era uma realidade para mim, mas sempre em uma textura que não era minha natural. E não era um problema. Quando eu venho para o Brasil, começo a ter a queda capilar, não conheço cabeleireiras, eu fui morar em Curitiba, então, enfim, né, para mim foi difícil ali no começo de me situar, vamos dizer assim. Eu começo a pensar em soluções para essa dor. E nesse processo, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, também estava em transição capilar. Ela raspou o cabelo dela e ela sim foi por um motivo de, eu quero dar exemplo para minha sobrinha que vai nascer, Eu falei, vai fundo, amiga. Eu aqui, lisa, perdendo o cabelo, sem saber o que eu ia fazer com a minha vida. Então, quando ela me trouxe uma dor dela, que era não se enxergar na frente do espelho bonita, com o cabelo tão curto, era uma dor dela. Eu pensei, mas é tão simples, é só colocar um alongamento de cabelo, né? E aí eu falei isso pra ela, e ela disse, mas amiga, não tem cabelo da minha textura. Eu falei, deve ter, como não tem, gente? Eu ainda lisa. Então, foi aí onde veio o start de, não, pera lá, eu vou procurar então pra comprar esse cabelo, porque deve existir. Aí eu descubro que não existe. E quando eu descubro que não existe no Brasil, eu penso, então, se existisse no Brasil, a transição capilar não seria tão dolorosa para algumas pessoas. Nem todo mundo vai sofrer por estar com cabelo curto. Não é uma imposição. E nem todo mundo tem por que fazer uma transição capilar. Eu acho que o real sentido de liberdade é a gente ter opção. Se eu tiver opção, eu sou livre para, então, escolher, né? Então, foi muito nesse lugar de, poxa, se existe isso, não existe no Brasil, mas existe nos Estados Unidos, existe no Canadá. A minha amiga tá sofrendo porque tá com cabelo curto. Eu tô sofrendo porque tô lisa e não quero ficar com o cabelo curto e descobrir esse novo cabelo que vem que eu não sei nem como é. É uma solução, então. E até então, você atuava como advogada? Que aí teve uma transição de carreira também. Pois é, o assunto é um pouco mais complexo, porque eu estudei Direito na Espanha. Então, como eu vim para o Brasil, eu vim em 2012, no auge da crise na Europa, né? Na verdade, eu fugi da crise. Então, eu vim para o Brasil, já casada com um espanhol, e falei assim, bom, vou tentar revalidar o meu diploma aqui. Não consegui. O negócio é mais complexo. Eu falei, não tem problema então. 2020 eu volto para a Espanha, enquanto isso, eu trabalho com outras coisas. Então, ali nasceu uma empreendedora e não foi nem com a De Benguela, na verdade. Porque aí eu falei, o que eu sei fazer além de direito? Não sei nada mais. Pô, eu sei espanhol, vou procurar algum lugar que se fale espanhol para trabalhar próximo à língua, enfim. Então, eu comecei a trabalhar em uma escola de espanhol em Curitiba. Não como professora, mas na parte da administração, na secretaria da escola e tudo mais. É uma escola que eu considero uma escola muito boa, todos os professores são nativos, mas a galera não falava espanhol. Falavam um ai. O curso, na época, era uns R$2.000 por mês. Então, era um curso caro, principalmente para ser espanhol, que normalmente o foco, né, como primeira língua é o inglês. Eu falava, cara, eu chegava em casa e falava pro meu marido, Álvaro, a galera não fala espanhol, não sei qual que é o problema do pessoal. Não entendo o que passa pela cabeça, porque os professores só falam espanhol com eles. Eu, na secretaria, só podia falar em espanhol com os alunos, devagar, mudar as palavras, mas eu só podia me comunicar em espanhol e a galera não consegue falar espanhol. E aí eu tive a ideia de abrir uma agência de intercâmbio. Então, antes eu empreendi com uma agência. Ali nasceu a empreendedora Thaís, por necessidade, porque realmente o meu salário era R$500 lá na escola. Depois foi melhorando, mas era R$500. E aí, eu abri uma agência de intercâmbio. Então, começa com a agência, com a ideia de voltar para a Espanha em 2020 para atuar como advogada, que é o que eu sempre quis. Desde os 12 anos, eu falava que eu ia estudar Direito. Então, as transições foram várias, na verdade. E você acabou permanecendo no empreendedorismo, né? Não voltou. Não voltei. O que aconteceu aí? Foi por causa da pandemia ou porque você já tinha engatilhado no empreendedorismo mesmo e esse caminho foi diferente do que você estava imaginando? Pois é.
a De Benguela, ela é uma empresa com muito propósito. Se eu não tivesse aberto a De Benguela, com certeza em 2020 eu teria voltado, mesmo tendo agência. Porque isso eu já estava escrito, eu sou CDF, então tá programado, tá planejado, tá combinado, Álvaro, certo, a gente volta, porque o espanhol chegou no Brasil e não queria sair mais. Não quer sair mais. Tipo, ele se apaixonou por aqui. Mas a minha mãe mora na Espanha, os meus irmãos nasceram lá, então para mim não era só questão do direito também. Tinha vários fatores envolvidos para minha volta, né? Mas em 2016 nasceu a De Benguela. E aí tudo muda, porque eu já empreendia há alguns anos com a agência funcionava super bem. Viajei para muitos lugares com a agência, acabei não vendendo só língua espanhola, acabei vendendo inglês também. Fui para a África do Sul, levei grupo, fiz de tudo na agência. Mas eu tinha um foco claro, que ela tinha um fim, né? Quando a De Benguela nasce em 2016 por conta dessa minha dor, da dor da minha amiga, e enfim, eu começo a me envolver com o que é a empresa. Não que eu não me envolvesse com a agência, né? Mas, ou talvez nem tanto. Porque o dia que eu decidi, por exemplo, sair da agência, foi uma reunião de final de ano da agência, que um dos funcionários da agência falou para mim, você já não se importa com a agência, você só se importa com a De Benguela. E eu levei um susto, eu falei, como assim? Imagina, são minhas duas filhas, a agência, a De Benguela. E ele falou, não, eu tenho provas. A De Benguela, que nasceu ano passado, tem vídeo institucional. E a agência que tem anos não tem vídeo institucional. E aquilo me pegou num lugar assim, nossa, eu fui passar o Natal em casa chateada, o Ano Novo chateada, e meu marido, para com isso, Thaís. Ai, que importa o que o Lucas falou. Ai, mas aquilo quando pega na gente é porque tem algum fundo de verdade, né? E aí eu comecei a observar realmente o quão envolvida eu estava com a De Benguela, com essa causa, Gente, quando a gente mexe com a autoestima de outra pessoa, é muito delicado. Então, as clientes abrem coisas pra gente que elas não contam, às vezes, pra melhor amiga delas. Elas mandam fotos do cabelo delas, falando assim, olha, tô mandando pra você essa foto, mas nem meu marido sabe que meu cabelo tá assim. Então, houve um emocional que foi junto. Claro que a De Benguela também foi uma empresa que foi crescendo muito, principalmente na pandemia, né? Teve um crescimento exponencial, a gente cresceu 300% na pandemia. E aí teve uma hora que eu falei, gente, esse plano de 2020 não vai dar. Não vai dar, né? A minha cabeça foi mudando e meu propósito foi mudando e no final estamos em 2026 quase e eu tô aqui. Refazer a rota, né? Refazer a rota. E aí, como é que foi o começo mesmo? Que você falou que não encontrou cabelos, né? Realmente não tinha no Brasil. Você foi atrás, como? Fez pesquisa? Fez sozinha? Por quanto tempo? Legal. O começo foi, vamos resolver o problema da minha amiga, né? Então eu comecei a pesquisar, procurar e não achei nada. Somente cabelos lisos, máximo de textura, cabelos ondulados, assim. E isso não fazia sentido para ela alongar. Aí eu comecei a pesquisar em inglês. Quando eu comecei a pesquisar em inglês, eu achei rapidamente uma loja que se chama Her Given Hair. Eu nunca vou esquecer, que vendia alongamento supostamente de cabelo natural, de várias texturas. Eu entrei naquele site e eu fiquei assim, encantada. Eu falei, não é possível. Esqueci da minha amiga, dos problemas dela. Eu só pensei, não é possível. Será que o meu cabelo é assim? Será que se não tivéssemos alisado lá atrás, ele hoje seria... Me trouxe aquele encantamento. E eu falei pro meu marido, era um domingo. Eu tava fazendo tradução, fiz muita tradução para ganhar a vida, gente, porque com um salário de R$500 lá, não dava. Então, eu tava fazendo tradução juramentada e eu falei pro meu marido, Álvaro, eu achei aqui uma página que vende uns cabelos que eu acho que talvez seja igual ao meu cabelo, se for natural, porque eu não acredito que seja, eu nem acreditava. Eu acho que eu deveria avisá-los que eles precisam ter um representante no Brasil. Gente, eu não tava nem falando de mim. Não era nem a minha praia. Eu já tinha meu plano de voltar. A agência já era suficiente. Eu continuava na escola, porque eu continuei na escola durante muitos anos. Eu não larguei, mesmo com a agência. Eles precisam saber que o Brasil é o país. Porque se existe essa empresa nos Estados Unidos, que na época tinha aproximadamente 13% de população negra, por que não tem no Brasil? Eles estão perdendo dinheiro. O mercado aqui. Estão perdendo o mercado. Mais da metade da população. Exato. Então, eu falei, se eu escrever um e-mail para eles, você corrige o meu inglês? E ele falou, mas Thaís,
foca na tua tradução, pensa nisso amanhã. Eu fiquei super chateada, porque... e nós somos sócios, né? E eu e o Álvaro, nós somos muito essa diferença. Vamos fazer agora! Tira a cortina, vamos, resolve. E o Álvaro, vamos planejar, calma, pé no chão. E aí, no dia seguinte, eu fui pra empresa, fui pra Ola, pra agência. E eu tinha uma mensagem da minha mãe, uma mensagem no Facebook. Naquela época, eu não sei porque a gente vivia papeando no Facebook. Sim. E a minha mãe, lá na Espanha, quietinha, no canto dela, me manda uma mensagem dizendo: a loja para mulheres negras que você tem que abrir deve se chamar Teresa de Benguela. Este foi o sonho que eu tive com você essa noite. Uau. Aí eu falei, quê? Que loja? Que mulheres negras? Que conversa é essa? Tal. E eu falei, meu Deus, eu não acredito. Olha como a de Benguela começou, né? Ela começa numa pegada de propósito mesmo, quase de obrigação, porque eu falei, ai meu Deus, vou ter que olhar pra isso. Deixa eu mandar esse e-mail imediatamente pra essa galera. E mandei o e-mail pra essa empresa, eles me responderam no ato, assim, muito rápido, com uma tabela de preços, que era possível e tudo mais. Não foi a forma que deu certo no final, porque eu não tinha dinheiro. Então, teria que ser de uma forma, como é hoje o dropshipping, né? Tipo, a pessoa compra, vem de fora, então ela vai esperar que chegue. Eu acho que hoje, talvez, o brasileiro esteja mais preparado para isso. Em 2016, nós não estávamos. A gente compra hoje, quer que chegue hoje. Uhum. Acho que hoje a galera consegue esperar um pouquinho mais, né? Já sabe que muita coisa vem da China, espera a roupinha chegar. Mas naquela época eu senti que aquilo não seria possível. E menos ainda tratando-se de cabelo, que geralmente a cliente está num estado de ansiedade muito grande. Então, para ela esperar chegar é um pouco complicado. Mas enfim, foi assim que começou. Eu comecei comprando deles, entendendo que não fazia sentido, porque demorava muito. Aí eu comecei a procurar no mercado interno, tipo, não é possível que no Brasil não exista cabelo cacheado, cabelo crespo. Não é possível, tem que existir em algum lugar, né? Então eu comecei a visitar lojas que vendem cabelo, então eu ficava filtrando, procurando esses cabelos, que no comecinho até serviu, só que não demorou muito no crescimento, na demanda das clientes, e eu não tinha o produto para oferecer. A ideia era comprar desses lugares para revender. Para revender. Para seus clientes. Exato. Vou comprar aqui, vou achar esses cabelos e vou revender, né? Quase fazer um garimpo, né? Como quem vende roupa em brechó, né? Vou garimpar em São Paulo, no Rio, e aí eu vou vender. Mas chegou um momento que não era viável essa forma, esse formato não fazia muito sentido. Então eu fui entender sobre o mercado de cabelo humano, que é um mercado extremamente complexo. Mas basicamente a única forma de legalizar e trabalhar em quantidade, em escala com cabelo humano no Brasil é via importação. É o único jeito. Porque esse cabelo que eu comprava também no mercado interno não tinha nota fiscal. Não tinha uma nota fiscal de entrada. Ninguém vende cabelo no Brasil com nota fiscal. Bom, a de Benguela vende. Uhum. Mas não existia isso. Então eu entendi que era via importação e fui para esse caminho e quase fiquei louca, e quase enlouqueci a Receita Federal, porque eles estavam tipo, mas quem é essa maluca comprando cabelo, querendo adoidado. importar cabelo? Ué, mas não existe o caminho, eu quero usar esse caminho. O que eu tô fazendo errado, né? Então foi muita discussão, mas hoje nós somos a maior importadora de cabelos do Brasil. E eu só importo cabelo crespo e cacheado. Não trabalho com liso. Por que tem essa discrepância entre Brasil e outros países na produção em si, né? E por que isso não é feito aqui? Quais são os entraves? Ou são questões culturais mesmo? Eu acho que envolve, talvez dentro da política, que ninguém se interessou pelo assunto, para regulamentar a situação, regularizar essa situação. E também porque o mercado de cabelo humano ele é um mercado totalmente paralelo. Então não falta cabelo. Embora ninguém importe oficialmente, o cabelo entra no país todos os dias, via aeroporto, via Paraguai. Então é um mercado paralelo que fica rolando, ocorrendo, e que ninguém olha para isso. Eu nunca entendi muito bem por que parece que ninguém está preocupado com essa situação. Às vezes, sim, acontece, né? Se você assistiu a série Aeroporto, aparece lá, pegar uma mala de cabelo. O cabelo, ele tem uma vantagem que ele pesa pouco, ele ocupa pouco espaço. Então, uma mala de cabelo, você coloca quilos e quilos de cabelo e ali tem muito dinheiro. Então, é um produto que não é um produto ilegal, portanto, não é contrabando,
Mas é irregular trazer dessa forma, né? E pode trazer doenças, você não tem autorização da Anvisa para isso e tudo mais. Mas é um mercado tão gigantesco e tão comum que eu acho que simplesmente acontece. E ninguém faz nada. E como que é a produção, assim, até para a gente entender como funciona a cadeia produtiva, né? Porque a pessoa, como é o cabelo natural, veio de uma pessoa que corta, vende, tem... Porque não é assim, você imagina, né? Se a pessoa é fornecedora de cabelo, ela vai lá, vai fornecer uma vez, vai fornecer de novo daqui X tempo, né? Vai demorar um pouco para crescer. Depois ele é tratado, agrupado, preso, né? Como que é? Essa questão de um fornecedor de cabelo é o que faz com que não seja escalável, né? Se você cortar teu cabelo hoje, esse cabelo é o que eu vou ter para hoje e daqui muito tempo eu vou ter mais com você. Então, o mercado de cabelo, ele é um mercado mundial gigantesco e as indústrias de cabelo recopilam cabelos do mundo todo. Então, muitas vezes eu trago de fora um cabelo que é brasileiro, porque o Brasil não tem industrialização desse produto. Então, como fica um mercado paralelo, as empresas que industrializam são as que recopilam cabelos do mundo todo, tratam, colocam esses cabelos no mesmo sentido ou não, porque tem várias questões, a gente não pode só pegar um monte de cabelo e deixar cada um num sentido, porque isso afeta tanto o resultado quanto a durabilidade do fio. Então, tem indústrias que se dedicam a separar raiz com raiz, ponta com ponta. Tem indústria somente de coloração. Então, você tem um mercado gigantesco do cabelo loiro, que você não encontra esse cabelo loiro verdadeiro nessas quantidades, mas existe indústria que faz os diferentes tipos de tons de loiro através da industrialização do cabelo natural. E aí, depois também transformar o cabelo em um produto para uso, que essa é uma parte que eu faço no Brasil. Então, a gente só importa, eu optei por somente importar a matéria-prima cabelo. Mas transformá-lo em uma franja, em um rabo de cavalo, uma peruca, isso é uma industrialização da De Benguela que nós fazemos na nossa matriz em Curitiba. E aí, no início, como é que foi? Ela falou no início da conversa de 6 apliques, né? Que você começou e vendia já numa loja. Como é que foi esse início? Não, hoje eu falo muito, porque a De Benguela é uma DNVB, uma empresa nativa digital. Esses termos surgiram depois, né, da pandemia e tudo mais. Mas eu nasci no digital porque eu não tinha condições de ir pro físico. Primeiro porque eu morava em Curitiba e não era lá onde estaria o meu público-alvo, né, de forma mais intensa. Então, eu tenho muitas clientes de Curitiba, muitas clientes no Paraná como um todo, mas eu sabia que não era o lugar. E a De Benguela nasceu com uma clareza de que o produto seria para quem precisasse. Então, eu não prego, todo mundo tem que usar cabelo. Coloca o cabelo. Não, é quem precisa. E quem precisa pode estar em qualquer lugar. Então, unindo isso ao fato de eu não ter grana para abrir uma loja em São Paulo, ir para Salvador, então eu abri um site da De Benguela, uma loja online, para vender os produtos por lá. A gente precisa lembrar que antes da pandemia, muitas coisas não se vendiam online e cabelo humano era uma delas. Não era normal você comprar cabelo pela internet. E menos ainda de uma textura que não existia no mercado e que eu, quando vi um site disso, duvidei que fosse cabelo humano. Então, havia vários poréns aí. Mas eu começo dessa forma e o comecinho mesmo, eu comecei com 2 tipos de apliques. Que eram 2 tipos de apliques que eu tinha capacidade de fazer. O tic-tac, porque eu consigo costurar, sei costurar na mão. E o cabelo na tela para colocar em uma cabeleireira. Tic-tac é aquela presilha que você prende no cabelo. Então eu pegava o cabelo na tela, cortava, costurava as presilhas e aí era só colocar. Não tão simples, porque eu comecei a entender que a cliente não entendia isso de uma forma tão fácil e que eu precisaria mostrar para ela como fazer, né? E aí é onde nasce a De Benguela como uma criadora de conteúdo e tudo mais, né? Mas essa é uma outra conversa. E aí você fazia tudo sozinha? Tudo sozinha. Eu presa. Como é que foi esse processo, né? Por quanto tempo você ficou sozinha e testando coisas, tendo que ensinar as clientes? É um negócio trabalhoso. É trabalhoso. Eu não achei que seria. Eu pensei assim,
eu planejei, eu gosto de escrever um negocinho, vai ser assim, ó, Álvaro. Eu vou estar na agência de manhã, à tarde, deixei a escola, então foco na agência, e eu vou cuidar da De Benguela no final do dia. 5 horas da tarde, a De Benguela não vai ter telefone, não vai ter WhatsApp. Vai ter um e-mail e um site. Quem quiser comprar, entra no site e compra. Quem tiver dúvida, manda um e-mail. A louca. Se vocês soubessem como são as clientes da De Benguela, eu não sei como elas me suportaram naquele primeiro ano. E aí, quando chegava às 5, eu subia no mezanino da agência, abria os e-mails da De Benguela para ver se tinha e-mails. Aí eu tinha uma renca de e-mails. E era um e-mail mais cabeludo que o outro. As histórias, a minha história de alopécia, a história da Tatiane de não estar se vendo no espelho, não era nada as nossas histórias. Eram histórias muito pesadas que eu recebia naqueles e-mails. Aí, se a cliente deixava o telefone, eu ligava para ela. Aí ligava, era aquela conversa, ela chorava de lá, eu chorava de cá. E aí, uma conversa longa, tá. Nos finais de semana, eu costurava o tic-tac, eu lavava cabelo, penteava cabelo, perfumava, porque perfume para cabelo eu tinha desde o início, que para mim era uma premissa. Caixinha, tudo bonitinho, eu deixava tudo preparado em caixinha para enviar ao longo da semana, conforme entrasse pedido. Na minha cabeça, não seria algo muito trabalhoso. Eu usaria os finais de semana para cuidar dos cabelos e durante a semana para responder e-mail. Mas começou a ser algo trabalhoso porque começou a vir muita demanda. Mas onde você fica? Não, mas eu tô em Curitiba. Não, mas é uma loja online. Não, mas em Curitiba onde? Porque de São Paulo para Curitiba, 6 horas de carro, eu posso ir até você. Então, a mulherada começou a impressionar, assim. Eu comecei a me sentir impressionar. Então, cada vez eu comecei a passar mais horas na De Benguela e menos horas na agência. Então, às vezes eu subia meio-dia pro mezanino e não descia até 10 da noite, cuidando do atendimento e da preparação dos cabelos. E aí, falando do como eu cresci, né? Qual que foi o primeiro entrave aí? Você viu muita demanda, não conseguia dar conta? E aí? Precisou contratar gente? Foi a demanda. Com certeza foi a demanda o que me fez dizer assim, vamos lá. Eu não tenho intenção de reprimir essa demanda porque essas pessoas precisam do produto. E cada vez são mais as que precisam do produto. Como a questão do educacional, eu via que era uma questão séria, importante, elas não sabiam como cuidar do cabelo, como pentear, como lavar esse cabelo. Eu morei 12 anos na Espanha, então eu também tinha muito um mindset de você se vira, cada um se vira. Mas não é muito a nossa pegada no Brasil, a gente é mais... Não, mas e agora como é que eu faço? Eu comprei o intercâmbio, mas e o seguro viagem? Mas e a passagem? Isso é muito nosso, né? Então, eu errei no começo da agência com isso, porque era só curso de espanhol, eu acabei vendendo até papel moeda. E também errei no começo da De Benguela de não entender o quanto que eu ia ter que cuidar. Pensando no educacional, a gente teve um ponto-chave, assim, uma virada, que foi... Putz, elas estão com dificuldade para pentear o cabelo, elas não estão entendendo, Álvaro, você vai ter que fazer vídeo. Eu falei, fazer um vídeo falando como pentear cabelo? Isso não faz sentido. Talvez elas realmente precisam de uma ajuda nesse sentido e tal. E aí, eu fiz um vídeo ensinando a desembaraçar um cabelo crespo. Lembra que eu vendia o tic-tac e o cabelo na tela para colocar na cabeleireira. Eu vendia mais o cabelo na tela, tic-tac eu fazia pouco. Não era o que saía muito. Mas aí eu fiquei pensando, cara, se elas não sabem desembaraçar, talvez elas também não sabem como coloca o tic-tac. Porque eu desenhei ele em 9 peças, de diferentes tamanhos, para distribuir pela cabeça. Para mim era lógico, mas talvez para ela não era. Eu falei, vou fazer um vídeo disso também. E fiz um vídeo no YouTube, na sacada de casa. Olha, o tic-tac vem assim, são 9 peças. Você vai colocar a peça maior aqui, essa outra aqui, assim, assim, assado. Tá bom? É assim que funciona. Um videozinho. E esse vídeo começou... E eu comecei a vender tic-tac. Eu comecei a ficar desesperada, porque eu costurava o tic-tac. Falei, meu Deus, mas não é pra vender tanto tic-tac. Álvaro, eu vou desativar esse vídeo, porque agora elas só querem tic-tac. É pra elas irem na cabeleireira. Enfim, é uma coisa que eu conto até pras costureiras hoje, porque eu sou da empreendedora que fala, eu coloquei a mão nessa massa, se eu tiver que colocar de novo, eu coloco. Mas eu fiquei até com um furinho eterno aqui. Falar, haja dedal, né, pra não furar o dedo. Eu fiquei com um furinho, porque eu apoiava sempre no mesmo dedo, e nasceu um furinho assim que ficou, porque eu costurei muito tic-tac, gente. Tic-tac assim, sem parar. Foi ali que eu comecei a falar, não, isso não tá certo. Eu acho que eu preciso de uma ajuda. Então, o primeiro momento de pensar em ajuda foi por conta do excesso de costura de tic-tac.
E o segundo momento, que muito em paralelo, era o excesso de mensagens. Mensagens pelo Instagram, comentários no vídeo do YouTube, nos meus 2 vídeos do YouTube, os e-mails, muitas dúvidas. E algumas dúvidas, elas iam muito além de um simples vídeo que eu vou resolver, sabe? Iam em lugares muito mais emocionais. Então, falei, gente, essas clientes merecem alguém dando 100% de atenção para elas. Então, em 2018, ela nasceu no finalzinho de 2016, outubro. Então, que eu achava que, inclusive, em 2016 eu não ia vender nada, porque eu não anunciei nada, eu só abri o site e fiz um ensaio de fotos. A maquiadora marcou o @ falando, gente, vem um negócio por aí que de repente eu tinha seguidor no Instagram. Eu falei, meu Deus, mas como é que, da onde que saem esses seguidores e tal? Então, finalzinho de 2016 eu tive as minhas primeiras vendas. 2017 foi o ano que eu fiquei nessa loucura de falar, mas, gente, essa empresa tá me atropelando. Eu sempre levei a agência no meu ritmo. A De Benguela vai no ritmo dela e eu correndo atrás, tentando. Então, em 2018, eu falei, não, chega. A De Benguela precisa de um espaço dela, que não seja o mezanino da agência ou a minha casa. E eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que esteja disponível 100% do seu tempo a De Benguela. Então, foi quando eu fiz a minha primeira contratação, que foi uma pessoa que se dedicava mais ao atendimento, menos ao cabelo em si. O cabelo eu continuava cuidando no final de semana, mas pelo menos eu tinha as minhas clientes atendidas. Depois, uma bailarina que eu conhecia, que costurava as roupas dela pra sair na noite. Eu falei, você quer costurar uns tic-tacs pra mim? Aí a Flá veio trabalhar comigo, meio período, costurando tic-tac, sem parar. E aí o negócio só foi, assim. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi entrando mais gente, a demanda ia demandando, e a gente sempre tentando correr atrás pra dar conta, né, dessa demanda. E a loja física, a primeira loja física em Curitiba, você abriu rápido até, né? Foi em 2018? Foi em 2018, exato. Foi rápido, eu considero que foi rápido, sim. E era um espaço muito mais pra gente poder trabalhar. Tá. Na minha cabeça, né? Era um espaço de... Onde é que a gente vai trabalhar? Também não existia esse negócio de trabalho remoto, gente. É que a gente não lembra mais, não existia isso. Onde é que vamos fisicamente trabalhar? Então, seria esse espaço. Mas eu sempre tive uma questão de honrar essa cliente. Honrar em que sentido? Dela se sentir... Gente, porque não é fácil você, de repente, colocar uma textura que você nunca se viu. Tem todos os estigmas relacionados a cabelo natural. Ai, de quem que é esse cabelo? São várias questõezinhas, vários preconceitos em volta desse assunto. Tanto da textura, quanto do produto. Então, eu sempre quis distanciar isso. E que a De Benguela fosse uma empresa onde essa cliente falasse assim, cara, eu tô comprando uma joia. Eu tô comprando uma coroa. É real. Então, eu não podia só construir um espaço físico. Esse espaço tinha que ser bonito, porque se viesse alguma cliente fisicamente, que ela se sentisse, putz, esse lugar nasceu pra mim. Que lindo! Nossa, faz muito sentido eu comprar aqui a minha coroa, né? Então, sempre foi muito nessa pegada. Então, foi a nossa primeira loja, essa primeira de Curitiba. É um espaço de acolhimento e de valorização Total, também, né? Total. É um espaço, assim, se você deixar, vai conversa o dia inteiro, porque... Todo mundo tem uma história pra contar, e aí você vai se conectando e dando exemplo, aí mexe no meu cabelo. Não, deixa eu te mostrar. Não, penteado a gente faz assim. Então é muito gostoso estar dentro da De Benguela, assim. Você falou na pandemia de 300% de crescimento, né? O que levou a isso, na sua opinião? Eu acredito que nós estávamos no lugar certo quando veio a pandemia, né? Muitas empresas tiveram que correr para se reinventar, diziam na época, né? Abrir um site, aprender a vender online. Isso era o que eu fazia desde 2016. Assim, né? Eu nasci assim. Então, essa era toda a minha expertise. E, por outro lado, a criação de conteúdo, que sempre foi um braço forte da De Benguela. Nessa época, imagine, já era mais forte ainda. Eu tinha absolutamente tudo que é classe de conteúdo. E eu intensifiquei muitos conteúdos da De Benguela para tirar um pouco da minha cliente o foco da doença, né? Porque estávamos todos naquele estado, naquela situação. E eu falei, como eu consigo, da minha cadeira, contribuir? Cara, vou criar mais conteúdo ainda e mostrar para elas que
como ela faz um penteado em casa, não fique acabada em casa, não se entregue, não fique de pijama o dia todo, arruma o cabelo, faça uma hidratação caseira, o salão fechou, não tem problema, a gente vai cuidar do teu cabelo do mesmo... Então a gente começa a criar ainda mais conteúdo, ali nasce a live, né, da De Benguela, faço live desde 2020, toda semana. Até hoje. Até hoje. E um momento em que as pessoas se viam nas telas também, né? Em transmissão no Zoom, então queriam ficar mais bonitas também, né? A transição capilar aumentou, porque a pessoa já não precisava sair de casa, então muitas tiveram coragem de fazer a transição naquele momento. O beauty cresceu muito na pandemia, né? Muito. Então, as pessoas tinham dinheiro e não tinham com o que gastar. Tanto que no começo, porque eu mandei todo mundo para casa, como todas as empresas, nós já éramos em umas 15 pessoas na época. Talvez 10 pessoas, né? E fomos crescendo. Mas no começo, talvez éramos umas 10 pessoas. E foi todo mundo para casa, com os seus computadores, a costureira com a máquina de costura. E aí, eu lembro eu falar pro Álvaro, né? O Álvaro é meu financeiro. E eu falar para ele, quanto tempo nós podemos estar sem vender nada e sem demitir ninguém? Aí ele fez os cálculos dele. O Álvaro sempre tem os números muito, muito claros. Ele falou assim, até setembro de 2020. Era março. Eu falei assim, eu vou relaxar. O Mandetta falou que a pandemia ia até setembro. O ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde falou. Ele não falou de que ano, mas ele falou que ia até setembro. Falei, gente, eu vou relaxar, eu vou assistir Casamento às Cegas. Estava começando Love is Blind Estados Unidos. Eu vou assistir Casamento às Cegas e vou relaxar. Vou criar os conteúdos para o meu público estar, né, com algo legal para assistir também. Não só pandemia, e vou relaxar. E foi o contrário. A gente começou a vender. Abril de 2020, até aquele momento, foi o mês que eu mais vendi perucas. Depois nasceram as perucas, eu não tinha no começo, mas depois que eu já tinha costureira, eu tinha peruca. Era uma loucura o que a gente vendia. E no começo eu ligava para as clientes para entender por que a cliente estava comprando peruca no fim do mundo. Em meio ao apocalipse. Não tá comprando papel higiênico, Exato, né? Tá comprando peruca. Tá comprando peruca. E aí elas falavam, porque eu já não vou poder sair de férias, já entendi que minhas férias acabaram. Porque eu tô aqui em casa, vou cuidar, vou ficar baranga em casa, vou ficar capenga. Não, vou me cuidar. Todas tinham um motivo, uma desculpa. Todo mundo tinha uma desculpa. Mas a gente vendeu muito. E aí chegou um momento que nós voltamos para a empresa. Porque eu sou catalogada como indústria por ter a parte de produção. E aí, quando tinha a bandeira laranja, podia voltar todo mundo para trabalhar. Eu falei, gente, chega. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Porque grande parte do processo eu que fazia em casa. O correio vinha na minha casa. Eu ia na casa da costureira, ela colocava as perucas numa sacola e descia por corda, porque ela não queria contato. E ela falava, não, e com toda razão. Ela tava desesperada, tadinha. Ela era haitiana. E ela falava, Uís, não tem ninguém no Brasil. Uís sozinha. E eu, claro, Uís, com certeza. Fique tranquila, fique em casa. A máquina tá aí. Vamos embora. Aí ela descia a peruca na cordinha. Eu ia pra casa, penteava, colocava os pentes, colocava na caixa e entregava pro correio. Falei, não, gente, chega. A única pessoa que não vai voltar é a Uís. Ela vai ficar. Porque realmente ela é sozinha no Brasil. O resto volta todo mundo. A empresa tinha acabado de alugar um espaço. Porque nós estávamos crescendo quando veio a pandemia. Então, tinha acabado de alugar um espaço grande. Ficava cada uma numa sala, todo mundo com máscara. Fazia rodízio pra almoçar, porque era o momento de tirar a máscara. Cara, ninguém pegou naquele ano. Uau. Eu falo, eu sou o case de sucesso, que enquanto as meninas trabalhavam na De Benguela, elas não pegaram. E quanto dessa venda é consultiva, Thaís? Você falou bastante já sobre toda essa conversa com as clientes, né? Como elas veem em você esse exemplo, essa amiga, né, também. E cabelos são diferentes, né? As texturas são diferentes. Se você compra uma textura diferente da sua, mesmo que um pouquinho, pode ficar esquisito até. Como que você ensina as clientes a saber mesmo o que comprar? O que é melhor para aquela situação, para aquele momento? É delicado, mas nós criamos todas as fórmulas possíveis. Então, desde os conteúdos para cada tipo de textura, até uma amostra de texturas que nós temos na De Benguela, por exemplo,
que é um catálogo, custa acho que R$49, e vem uma mecha de todas as texturas que nós vendemos, Que legal. com a foto de como fica aquela textura, para que ela possa tocar o cabelo, olhar de perto do cabelo dela, entender se aquilo realmente faz sentido para ela. Mas acaba que a consultoria é muito importante. Então é uma parte da De Benguela que a gente sempre teve. Eu cheguei a ter 10 consultoras. A gente recebe em torno de 150 mensagens por dia, em diferentes redes, principalmente no WhatsApp. Então, as consultoras são muito, muito, muito importantes, porque tem muita cliente que precisa dessa conversa. Mesmo existindo todo um respaldo, ela precisa dessa conversa. Aí ela manda a foto dela, aí ela manda a foto da referência dela, que às vezes não tem nada a ver com o cabelo dela. Aí, então, a consultoria, ela é... Tanto que as nossas vendedoras, elas não são chamadas de vendedoras dentro da De Benguela, elas são chamadas de consultoras. Porque, para elas já terem um mindset de que não é... Cara, não é, aqui não é sobre vender. O vender vai ser um resultado final. Mas o importante aqui vai ser dar essa consultoria e pode durar horas, dias, semanas. Eu tenho cliente que passa 1 ano namorando, até porque o nosso ticket médio é alto. Então tem cliente que passa 1 ano, literalmente, namorando a De Benguela. Ela tá na live, ela tá no WhatsApp, ela está em todos os lugares, às vezes ela vai até na loja física, até que finalmente ela realiza o investimento dela. Para falar do estágio atual da empresa, né? Lá desde a pandemia, então vocês abriram mais lojas, né? Na pandemia, em São Paulo. Na pandemia, nós ainda éramos somente online. No pós-pandemia, quando foi em 2021, pós, né? Entre aspas, Sim, né? Mas aquele momento eu comecei a sentir que estava todo mundo muito desesperado para ir para a rua. Era um desespero. As clientes queriam vir para Curitiba. E aí eu falei, gente, eu acho que é a hora. E eu estava também passando por uma situação difícil fiscal, porque eu cresci muito e eu ia me desenquadrar do Simples Nacional. E o meu contador falou, você não é viável no lucro presumido. Não é. Eu falei, ué, o que eu faço então? Não sei, porque no Simples não tá... Você vai se desenquadrar. E no lucro presumido você não é viável. Ainda. Aí eu e o Álvaro conversamos sobre o que fazer. Para mim, fechar estava na lista como primeira opção. Uau. Porque eu tenho cliente, eu tenho produto, mas eu não me enquadro fiscalmente, não é possível. Uhum. E a opção do Álvaro, a primeira dele, era fechar as vendas num momento dado do mês. Então, dia 15, chegamos aqui, fecha as vendas, derruba o site e não se vende nada até o mês seguinte. Cara, isso pra mim... É uma loucura, né? É uma loucura. Isso pra mim, eu prefiro fechar, de verdade. Não, eu não tenho como trabalhar assim, só até aqui. Só até aqui. Não. Eu falei, então... E aí um consultor que me ajuda desde a época da agência, apresentei pra ele a situação e ele falou, olha, realmente, se esses números do teu contador são reais, de fato, a tua situação é complicada, mas existe uma opção que nem você nem o Álvaro contemplaram, que é vender muito mais rápido. Porque aí vocês têm fôlego para se sustentar dentro do lucro presumido, que tem também as suas vantagens. Eu falei, mas eu vou vender mais, mas muito mais rápido, como é que eu faço isso com as ferramentas que eu tenho? E aí o presencial sempre foi um sonho. Eu acho que 2021 era um bom momento para iniciar essa omnicanalidade, que hoje já é uma realidade. E aí foi quando nós decidimos abrir um quiosque em São Paulo, porque eu não tinha grana para abrir uma loja em shopping. Uhum. Por que shopping? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, tem máfia de cabelo. Tanto que tem cliente que sai da loja que não quer a sacola. Não quer a sacola da empresa. Fala, não. Fica com a sacola. Enfia o cabelo na bolsa e sai. Porque tem medo de ser roubada. Então, eu tô falando que o mercado do cabelo, ele é um mercado... Nossa, é. Então, eu queria ir para shopping para estar mais segura, trazer mais segurança para as funcionárias. Eu não moro aqui. Então, eu falei, vai quiosque, porque loja eu não consigo abrir. E nós abrimos um quiosque da De Benguela em 2021 em 30 dias. 30 dias eu coloquei esse quiosque para funcionar, para poder ir para o lucro presumido. E você passou por um estágio que muitos empreendedores passam, né? Que é o de crescer e chega um ponto em que se você bate um teto de faturamento e é desenquadrado do Simples, que tem um teto definido em lei, mas não dá para pagar todos os custos do negócio mais o imposto mais alto do lucro presumido. Né? Então você tem que crescer e ultrapassar esse ponto para
pro negócio virar, né? Que para mim é uma das maiores dores do médio empreendedor. Sim. Porque parece que a gente ninguém tá olhando pra gente. Tá no limbo, né? A gente tá ali, ó. Eu não sou pequeno, eu não sou grande. Então, muitas coisas não estão feitas pra nós. E você fica desesperado. Desesperado. E quanto que custa o produto, em média, para cliente final? O nosso ticket médio hoje está em R$ 1.600. É bastante alto, É. né? Realmente, é como comprar uma joia e Exato. você não quer sair com isso assim, comprei. né? Você Falando com essa pra todo cola. mundo. Exato. Entendo a questão da segurança aí. E vocês estão em que patamar de faturamento agora, Thaís? 2026, 18. A meta está ousada, assim. Mas nós entendemos que começa a fazer sentido mudar algumas coisas ou incrementar algumas coisas dentro da De Benguela, né? Então, hoje a De Benguela ela é muito, praticamente 99% B2C. Então, ela é para o cliente final, mas nós temos um supermercado no B2B, né? Então, hoje, por exemplo, a De Benguela atende Amazon, Globo, Netflix. Tudo que é caracterização de personagens, a gente que faz. De personagens de cabelos crespos ou cacheados. A gente é muito procurada por salão e trabalhamos mais ou menos com salão, não é algo estabelecido, a gente não tem departamento para isso. E para mim está mais do que claro que as possibilidades, você pode crescer de muitas formas. Seja ela qual for, precisa de dedicação. Então eu me lembro, por exemplo, acho que foi 2021 que eu fui convidada para entrar em um marketplace. Eu não vendi em marketplace. Para mim não fazia sentido vender em marketplace com produto de ticket médio tão alto e precisando ter um relacionamento tão próximo da cliente. Eu não enxergava esse canal. Mas eu recebi convite de 2 empresas para entrar com o pé direito. Falei, também, né? Se for para ser assim, então tá, vamos tentar. Eu abri um departamento para isso. E, de fato, mexeu no ponteiro, porque é dedicação àquilo, né? Então, nós temos alguns planos ousados, que eu acho que tem uns 2 anos que eu tô assim, só... Não, vamos assim do jeito que tá indo, vamos melhorandinho aqui, e agora eu me sinto preparada para abraçar coisas novas dentro do que é a De Benguela. E como foi essa transição sua, Thaís, da Thaís empreendedora aí, para quem estava fazendo os produtos com as próprias mãos em 2016, agora você está e atendendo a cliente, né, diretamente naquela época e por muito tempo, e agora você tem toda essa equipe grande com você, negociação com grandes empresas, né, grandes contratos. Mudou como a sua rotina e como você lidou com essa mudança? Eu sinto saudades. Eu sinto saudades. Porque, na minha opinião, a gente cresce e os problemas crescem. É muito bom ter time, mas é um trabalho pessoal, emocional, psicológico também para você aprender a lidar com o time. Você soltar, delegar, ser humilde. Porque acho que o empreendedor tem muito isso. Não, tem que ser do jeito que... Ou é do meu jeito, ou então... E não é bem isso, né? Tem vários outros jeitos que também podem dar certo. Mas no final tem que chegar tudo, estar tudo dentro daquele quadrado que é o que é a cultura da empresa. Então, para mim, pessoas é a parte mais difícil e delicada de ter uma empresa. Então conheço muitas empreendedoras que falam assim, não, eu sou eu sozinha e eu quero continuar assim. Eu falo, vai, continue. Porque essa mudança, ela é muito difícil, ela é muito dolorosa. Porque ela está extremamente atrelada a uma mudança interna. Não tem nada a ver com o outro, é uma mudança tua. Então você é desafiado o tempo inteiro. Eu falo, quer ser desafiado, quer aprender mais sobre você? Tenha funcionários. Que aí você vai entender. E o quão importante é o time para que a De Benguela possa dar os passos para que eu possa estar aqui hoje, né? Falando sobre a De Benguela, conversando sobre a De Benguela. Eu tenho um time por trás fazendo o trabalho, fazendo a costura, fazendo o atendimento. E eu confiando em que essa costura tá ok, que o atendimento é com a carinha da De Benguela, é um atendimento amoroso. Cara, quer me ver chorar,
a gente tem um canal no Slack. O Slack é um programa de comunicação de empresa. E a gente tem um canal que se chama Depoimentos. Então, quando em teoria, é para que quando a vendedora receba ali algum depoimento de cliente, para soltar no nosso canal, para todo mundo ver. Para a costureira ver, para que eu veja. O canal reclamação sempre existiu, mas, poxa, o de elogios. E quer ver eu chorar e a cliente falar assim, nossa, fui na De Benguela, fui tão bem tratada, meu Deus, que lugar. Aí eu choro, eu falo, ai, deu tudo certo, já posso morrer hoje. Então, acho que esse processo, ele é sempre muito de autodesenvolvimento pessoal, assim. O tempo inteiro. Contínuo. Sempre vou conhecer uma coisa nova de mim, sempre entender onde eu quero estar e o que eu estou disposta a mudar e o que eu não estou disposta, o que é inegociável para mim, para que a empresa cresça e não se perca, né? Nem a empresa, nem eu nesse caminho, né? Thaís, eu queria fechar, não queria deixar de falar, que você consegue fazer o que muitas empresas tentam ou dizem que tentam, que é colocar mulheres e negras em cargos de liderança, né? Isso é uma preocupação sua? É uma preocupação minha, eu acho que é uma preocupação que deveria ser de todos, né? E você consegue colocar em prática isso? Eu consigo, mas não é fácil. Não pela De Benguela ou para qualquer empresa, a gente precisa, e isso, pessoas negras, pessoas brancas, as empresas precisam muito entender que a formação do profissional, em parte, é nossa responsabilidade também. Talvez um dia as coisas não foram assim, mas hoje é como é. Eu não consigo trazer nenhum profissional do mercado pronto para trabalhar na De Benguela. Seja uma pessoa preta, seja uma pessoa branca. Por vários motivos. Por exemplo, não existe costureira de peruca. Não existe essa vaga. Vou abrir abre a vaga de costureira de peruca. Ninguém sabe costurar uma peruca. Uhum. Então vou ter que formar a costureira. Ela já pode saber costurar, pode ser uma opção minha ou não. E quando a gente fala de liderança, é muito mais delicado do que a costura de peruca. Nesse lugar. Como você lidera um time? Como você faz com que a empresa cresça e com que as pessoas cresçam com ela? Cara, isso é muito complexo. Então, o que eu consigo hoje é muito através da formação. E não é uma formação que a Thaís dá. Quisera eu entender de tudo. Mas a gente investe muito em formação. Para que o colaborador, a colaboradora possa alcançar certos lugares, né? Ter certas oportunidades. Dentro da De Benguela ou fora. Porque eu sempre falo, tô preparando vocês, falo que nem mãe. Tô preparando vocês pro mundo, pra vida. Abra um LinkedIn. Faça um negocinho bem feito. Fale sobre o que você faz aqui. É importante o que você faz. Para que esse profissional possa ter um lugar importante, um lugar legal dentro do mercado de trabalho. Né? Tem os números aqui só para ilustrar. Dos cargos de liderança, 86% são mulheres e 62% mulheres negras. Ainda são esses números? Por aí, sim, né? Por aí, bem pertinho. A gente vai fechar então nossa entrevista fazendo que a gente está brincando aqui com todos os convidados. No fim da conversa, a gente pede uma dica para, principalmente empreendedores, né, que estão ouvindo a gente aqui, para você completar a frase. Para crescer, a empresa tem que ser boa no que ela faz. A empresa tem que ser boa no que ela faz. E quando eu falo ser boa no que ela faz, eu não me refiro a produto. Porque produto é o mínimo que você tem que entregar. Um produto de qualidade, um serviço, quem for de serviço de qualidade. Isso não é nem algo a ser discutido. Mas ela precisa ser boa em tudo que ela faz. Como ela se comunica com o cliente, como que ela se comunica com os funcionários. Porque tem muita empresa muito legalzinha daqui pra lá, mas daqui pra dentro, tóxica. Ela tem que ser... Poxa, ela tem que levar o propósito dela de verdade, sabe? Não só na palavra ali, na revista. Não, gente, tem que ter um propósito, tem que fazer sentido. Você tem que ser boa no que você faz. Porque a gente precisa agregar valor pro mundo enquanto empresa. Eu acho que é uma missão do empresário, né? Você abre uma empresa pra quê? Tem que agregar alguma coisa, né? Então, pra isso, você tem que ser bom no que você faz. Muito bom. Thaís, obrigado, viu, pela participação aqui no Como Eu Cresci. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada, Thaís. O podcast Como Eu Cresci é uma parceria da CBN com Valor Econômico e com pequenas empresas e grandes negócios. Eu, Leandro Gouveia,
e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos são de Débora Gonçalves e Cauã Felipe. Lembrando que Como Eu Cresci faz parte do projeto Média é Mais, que além deste podcast tem também uma cobertura especial nos sites do Valor e de pequenas empresas e grandes negócios, uma newsletter e vídeos nas redes sociais. Se você quer falar com a gente, pode me mandar um e-mail, miwakura, miwakura@edglobo.com.br, ou uma mensagem no Instagram, que é @mari_iwak. Meu e-mail também está disponível, leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram você me acha como @lereisgouveia. Não esquece de seguir o Como Eu Cresci aí na sua plataforma de áudio favorita, deixar 5 estrelas também no Spotify. Valeu, Mari. A gente volta daqui a 15 dias com um novo episódio, hein? É isso aí. Valeu, Leandro.